Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso livro Evangelhos e Atos. Agora estaremos tratando a última aula da unidade 3, o Evangelho segundo João. Exatamente, vamos tratar desse livro que é um livro mais teológico dentre os evangelhos. É o livro que mais retrata o Cristo divino, e é por isso que ele já começa dizendo no princípio, a exemplo de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, onde o termo é a palavra, a teoria, o verbo que estava com Deus, como está lá em Gênesis 1, 26, façamos a trindade reunida, o verbo que era Deus, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, mas se fez homem e habitou, fez servo e habitou entre nós. É esse o Evangelho de João que vamos apresentar nesta aula do nosso último Evangelho que estaremos tratando nesse enredo, nesta matéria, ok? Então é por isso que é interessante você ter visto já todo o material do livro de Evangelhos até agora, porque esse é o nosso último. Vamos aproveitar esse momento e fazer alguns paralelos entre os 4 evangelhos apresentados até agora, os 3 e até agora o de João. Por isso que nós vamos perceber João sendo aí o último dos evangelhos a ser escrito, datado entre 80 e 95 depois de Cristo, onde Paulo, Pedro, alguns apóstolos já haviam sido assassinados literalmente. Por exemplo, Pedro aí na data de 67 a 68 tem os relatos que foi morto aí pelo próprio imperador Nero, e alguns outros irmãos em Cristo que foram presos e massacrados. A igreja estava vivendo uma nova realidade. Jerusalém já tinha sido destruída, a mesma profecia que o próprio Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém. Jesus chora por eles não ter recebido. Todas as epístolas já tinham sido escritas, até porque a maioria das epístolas do Novo Testamento foram escritas por Paulo, e Paulo já estava até morto. Então temos aí, sendo o livro do João, o Evangelho de João, um dos mais tardios, se não falar ali antes de Apocalipse, o mais tardio, ok? Então é por isso que vamos estar tratando dele agora e fazendo um paralelo entre os 4 evangelhos, visto os 3 anteriores com esse. Então, Mateus, escrito no ano 60, em média aí, tá? As variações de datas, vocês já sabem que isso é algo padrão que acaba tendo aí, mas datado no ano 60 depois de Cristo. A figura ali é Cristo como o rei, escrito para os judeus. A ênfase é nos sermões de Cristo, e a sua característica principal é profética. Ele sempre traçando links do que Jesus está fazendo, sendo uma correlação, uma profecia feita lá no Antigo Testamento. Então Mateus ele tem sempre essa característica de falar assim para cumprir o que fora dito pelo profeta tal. Marcos, datado aí de 55 a 65 depois de Cristo, ele retrata Jesus numa figura de servo. Ele escreve para os romanos e então traz ali uma ênfase nos milagres de Cristo, onde a sua característica principal é prática, como ser um evangelho prático. Lucas vai ser datado de 60 a 63, ele trata Jesus na figura do Filho do Homem. Ele escreve esse evangelho para os gentios ou as pessoas de fala grega. Ele dá uma ênfase muito grande nas parábolas e ele tem uma perspectiva, uma característica mais histórica. O Evangelho de João, que é o que nós iremos tratar agora, ele é datado de 80 a 95, ele retrata Jesus como o Filho de Deus, ou o Verbo, né? Ele tem uma ênfase para a igreja, então ele é escrito para a igreja. O que seria a igreja? Seriam os judeus, os romanos, os gregos e todos quantos converterem a Cristo. Todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1. Então ele tem uma ênfase na divindade de Cristo, Cristo como divino, Deus, que veio à Terra, e a sua característica é a espiritual.
Então nós temos esses comparativos aqui. Então, o que seria o evangelho? A palavra evangelho, ela deriva do grego e é formada pelos termos eu, que quer dizer boa, e eugia, que significa mensagem, ou nova, ou notícia. Então podemos definir a palavra evangelho como boas novas, boas notícias, ou uma boa mensagem. Esse é o evangelho. Os sinópticos vai ter uma definição mais voltada para Mateus, Marcos e Lucas, exatamente porque são nesses livros que há uma semelhança, uma visão mais conjunta, mais contundente acerca dos fatos históricos narrados acerca de Jesus. Então o nome sinótico, ele vem aí da visão de conjunto. Então esses evangelhos trariam a mesma visão, traria o mesmo pensamento, uma linha de raciocínio sobre os eventos acerca do próprio Cristo. O Evangelho de João, por exemplo, ele não está ali dentro da linhagem dos sinóticos, porque embora que os sinóticos tenham essa conjuntura, mas uma abordagem, como posso dizer, mais voltada para as práticas de Jesus, mais voltada, por exemplo, Mateus falando acerca da profecia que se cumpria ali em Jesus, vemos aí Lucas voltado mais para as parábolas. Então João é diferente, porque a abordagem de João é mais um ponto de vista divino de Jesus. Ele de fato trabalha muito Cristo divino. O João dá mais ênfase a esse Jesus que não é um Jesus histórico tratado nos sinóticos, mas um Jesus Deus. O sinótico é um termo, por exemplo, que vai retratar essa conjuntura, essa juntura de informações, mas não é um termo bíblico, é um termo teológico. Então, quem foi João? Muitos confundem o João Evangelista com o João Batista, e não são a mesma pessoa. Precisamos entender que João Batista, ele morreu já no início, ali, quando começa o seu ministério. Rapidamente ele acaba sendo morto. Então João, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, que escreveu não apenas o Evangelho de João, mas escreveu 3 epístolas e ainda o livro do Apocalipse. João é o único apóstolo que morreu sem ser martirizado, sem ser assassinado como os demais. O texto de Marcos, capítulo 3, verso 17, vai trazer a ênfase de que João e Tiago eram irmãos e eles tinham por pai Zebedeu, ou conhecido também como filhos do trovão. E essa expressão, filhos do trovão, está muito relacionado ao temperamento. Na nossa linguagem aqui, que nós mais falamos, na nossa linguagem do comportamento. Então, esse termo, filhos do trovão, vai estar voltando mais para o estilo comportamental, ou temperamento, a característica, a personalidade desses indivíduos, né? Então, o texto vai dizer da seguinte maneira: e aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Então, lembrando aí a referência de 2 Reis, capítulo 17, verso 24, samaritanos eram os mestiços judeus, que foram ali misturados pela intervenção do Reino do Norte, através do Reino Assírio, que entrou lá, e depois esses judeus aí acabaram ficando muito mais mestiços, muito mais misturados pós o período babilônico, onde muitos casaram com mulheres da Babilônia e tiveram filhos com elas. Enfim, então, dando continuidade ao texto, então, e mandou mensageiros diante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, os irmãos Boanerges, os irmãos Trovão, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-las, e foram para uma outra aldeia. Lucas 9, 51 a 56. Percebe que a impulsividade desses jovens, desses homens, enfim. Então, como podemos ver um João que, num momento como esse, pede a Jesus para descer fogo do céu e destruir aquele povo, um João que depois, em suas cartas, vai apresentar um amor tão grande pelas pessoas, chamando de filhinhos, um cuidado, uma forma de expressar que mostra em suas epístolas, como veremos as cartas dele, um amor grande ali, né? Então, um evangelista amoroso. Você vai ver essa transformação. João, ele esteve presente em 3 grandes ocasiões quando Jesus assim o solicitou. Ressurreição da filha de Jairo, poucos entraram, tá? Jesus não permitiu a entrada de todo mundo, só de alguns dentre eles. João estava lá. A transfiguração, que foi outro momento maravilhoso, onde Jesus começou a transformar o corpo físico em um corpo espiritual. Eles conseguiram, de alguma forma, ver ali os homens do Senhor, e queria até fazer tendas para eles, né? Também temos ali o período em que Jesus esteve no Getsemane e convidou Pedro, Tiago e João, tanto na transfiguração quanto agora, para estar com ele. E no seu próprio Evangelho, e no capítulo 13, verso 23, vai ser mencionado que ele era o discípulo a qual Jesus amava. Vamos fazer aqui algumas comparações. Aqui ele foi escritor de um livro profético, 3 epístolas e esse Evangelho. Então vamos fazer um paralelo entre evangelhos e entre epístolas. Os evangelhos estão escritos, para toda a humanidade e anuncia as boas novas de Cristo, e o seu teor é mais histórico do que doutrinador. É as características dos evangelhos. As características das cartas vai ser algo mais privado. Percebe? Porque, primeiro, as cartas têm um direcionamento, ou uma pessoa ou uma igreja. Depois, essas cartas elas não apresentam apenas as boas novas de Cristo. Ainda que esteja contido nessas cartas essa essência, o que elas realmente trazem é uma apresentação de soluções de problema, porque são mais cartas pastorais. Então, os autores bíblicos das cartas, das epístolas, escreveram para tratar alguns problemas que a igreja tinha, tirar dúvidas, porque a igreja estava começando e a referência ali sempre foram os apóstolos, doutrina dos apóstolos. Então a referência era eles, e eles então estavam ensinando a igreja como lidar com as dificuldades e com as facilidades que também às vezes existem. Então o teor das cartas, diferente do teor dos evangelhos, é que elas são mais doutrinadoras, elas estão mais focadas em instruir, doutrinar, do que no fator histórico, como apresenta os evangelhos. Então, os evangelhos trazem na pessoa de Cristo, algo maravilhoso, porque é a pura essência de quem Cristo era e como Cristo viveu aqui. Eles foram escritos pelos próprios discípulos de Jesus, onde os nomes dos evangelhos vai ser dado os seus próprios nomes. Lembrando, quando falar os próprios discípulos de Jesus, 2 deles eram diretos e 2 deles foram indiretos. Então, como assim? Os 2 discípulos diretos, então foi João e Levi, que no caso é Mateus, e 2 discípulos indiretos, que foi Lucas e Marcos, sendo Lucas discípulo de Paulo, que também era um apóstolo, que foi também escolhido por Cristo, a semelhança dos outros, tá? Não podemos fazer essa associação de Paulo ser algo diferente dos demais. O próprio Jesus que chamou Paulo para o apostolado, semelhantemente que chamou os outros, que essa é a principal característica do apóstolo. E aí nós teremos aqui Marcos, que era discípulo de Pedro. Então, apenas 2 desses eram discípulos diretos, Lucas e Marcos não. Então, temos que entender que nesse livro nós temos características que verdadeiramente mostram um evangelho focado mais em uma teologia sobre Cristo. Na profecia de Ezequiel, o 4º ser vivente é semelhante à águia quando voa, um animal dos ares. E João é exatamente
esse evangelho, um livro que é considerado o evangelho do Filho de Deus, um evangelho apologético. Esse termo apologética vem muito da noção de defesa da fé, defesa dos princípios. Então, quando você compra a Bíblia apologética, quando você está pregando um sermão apologético, você está pregando um sermão cujas verdades expressas estão defendendo aquilo que você acredita, os princípios bíblicos. Então, João vai escrever o Evangelho num momento muito desafiador da igreja, porque principalmente após a queda de Jerusalém, muitos gnósticos estavam surgindo, e aí nesse momento estavam contradizendo alguns princípios ensinados por Cristo, pelas suas próprias ideologias e princípios. Por isso João é muito apologético, porque João escreve verdadeiramente para confrontar e para combater os erros do gnosticismo que nesse momento estava começando a ganhar evidência. E aí nós teremos essa seita se espalhando. Então alguém pergunta, pastor, mas quem é o gnosticismo? Como eles trabalham? Nós vamos falar isso exatamente por causa da necessidade que João apresenta em discutir temas como esse. Por exemplo, capítulo 20, verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, somente João fala do primeiro ano do ministério de Cristo, relata os grandes ensinos como novo nascimento, água viva, pão da vida, bom pastor, luz do mundo, né? Ele quem disse: se não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não teria parte comigo. Então ele revela o propósito de Cristo, por exemplo, na última ceia. E aí temos esse verbo, o verbo divino, a ação. Em Gênesis 1:1 vai registrar o ato criativo de Deus, e em João 1:1 revela o verbo que existiu antes da criação. Então, por isso que é importante tratarmos aqui sobre esse termo logos. Logos significa ou revela a existência de algo que excede o tempo. Então, se eu olho para o Gênesis, o Bereshit, que no princípio, e eu vejo em João logos, então eu estou crendo, eu estou vendo que Cristo existia antes da criação. Cristo não veio existir no ato de criação de Deus. Cristo não é um ser criado, Cristo é um ser eterno. Então, como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado, porque nele estão escondidos todos os tesouros da divindade, sabedoria, dos infinitos pensamentos de Deus. Então, é muito bom, importante entender essa questão dos logos. João vai chamar Cristo de o Verbo de Deus. E para os primeiros ouvintes, o significado era especial, pois a igreja estava sendo atacada por esses tal dos gnosticistas. Os gnosticismo estava ali em grande relevância, crescendo em movimento filosófico muito grande. Então, o que seria esse gnosticismo? Como tratar isso? Então, gnose significa conhecimento e ismo, movimento. Então, era um movimento onde pregava um conhecimento especial de um ser espiritual, onde toda a matéria era má. Inclusive o próprio Deus era mau, porque ele que criou a matéria. Então o Antigo Testamento era mau, então o mundo material é mau. Então eles vão pregar um Cristo que veio para apresentar a nós, as pessoas, uma nova realidade de existência. Se o mundo natural, que tudo que existia era mau, inclusive o próprio Deus era mau porque criou coisas más, então Cristo, ele veio não em carne, como nós acreditamos e como é apresentado no Evangelho de João, como é apresentado em Filipenses, como é apresentado pelos todos os apóstolos, mas ele veio em espírito para revelar para nós um novo mundo, e que seria esse mundo espiritual, um mundo espiritual incontaminado desse mal que tanto eles falam que estavam já corrompido toda a existência natural. E ela negava ser material de Jesus Cristo. Ele só tinha vindo, entendeu? Essa principal tecla tocada pelos gnosticistas. Então João vai escrever o verbo que se fez carne. Ele não era espírito apenas. O verbo logos, o eterno, ele se transformou em humano, em carne. Ele habitou aqui e vimos a sua glória, como a glória do unigênito
Deus. Jesus foi visto com os olhos e apalpado com as mãos. Só é de Deus o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, como o próprio João diz, né? Está lá na sua primeira epístola. Muitos enganadores têm surgido no mundo e tais enganadores dizem que Jesus não veio em carne. Inclusive, no tempo presente, gravado esse vídeo aqui, nós temos seita espalhando, falando que Jesus voltou em forma agora de mulher. Dá para entender isso? Ao apresentar a divindade de Jesus, ele teve um cuidado para que essa não também ofuscasse a humanidade. Porque da mesma forma que vemos Lucas abordando um humano divino, né? Então um lado muito mais humano ali de Jesus, nós temos João abordando o lado mais divino de Jesus, sem deixar ofuscar o lado humano. Lucas aborda o lado humano sem deixar ofuscar o lado divino. Então percebe que essas abordagens diversas dos evangelhos só nos acrescentou. Então ele vai trabalhar exatamente em cima da divindade de Cristo para combater e bater de frente com a linha gnosticista que estava ali em grande vapor. Então ele vai dizer, da água transformada em vinho, Jesus era a fonte da vida. A cura do filho de um oficial do rei, Jesus é o Senhor mesmo à distância. Percebe que aquele oficial andou quilômetros para encontrar Jesus e Jesus a quilômetros de distância do enfermo o curou. O paralítico no tanque de Betesda, Jesus é o Senhor do tempo, porque ele não precisou de um anjo vir de tempo em tempo para sacudir ali para curar, ele mesmo fez a cura. A primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus é o pão da vida. Lá no capítulo 6, ele anda sobre o mar, o Senhor Jesus é o Senhor da natureza. O cego de nascença, ele é a luz do mundo. A ressurreição, ele é o poder sobre a morte. E na pesca maravilhosa, Jesus é o Senhor do mundo natural. Então, esse é o Jesus que João vai apresentar. Jesus, ele quebra paradigmas construídos por muito tempo. Diálogo com a Samaritana é um desses exemplos. Ele quebra ali o preconceito social com o objetivo de evangelizar uma mulher que era tida como uma mulher que deveria viver isolada, porque as mulheres não poderiam ter tantos maridos, como no caso dela, né? Separou, o divórcio, era o quinto e aquele que ela estava não era dela. Então, é necessário entender que Jesus quebrou os padrões, alguns modelos de padrões que nós tínhamos, alguns paradigmas. Então, ele não apenas conversa com ela, mas ele tem contato com uma mulher samaritana. Ele quebra o preconceito social, o preconceito religioso, preconceito cultural e racial. Depois ele vai pedir que ela o chamasse o marido, o preconceito moral, porque é por causa dessa questão, onde ela já estava sendo casada várias vezes. Ele quebra esse tabu do machismo, onde estava ali apenas a mulher, ele conversa com ela, não era costume da época. Por exemplo, no julgamento da mulher adúltera, ele vai mostrar essas características, né? Então, como Jesus consegue, de alguma forma, trabalhar para que aqueles homens de acusadores da mulher pudessem apontar o dedo para eles e falar: o que eu estou fazendo? Jesus, um Deus que perdoa quando alguém decide abandonar o pecado. Então ele vai lá e diz: não peques mais, porque a mulher que estava prestes à morte recebe a vida. Então, uma outra questão, quando nós olhamos sobre o que podemos tirar de lição e aprender, naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é muito bom a gente perceber que não apenas essa entrada triunfal está mostrando que a profecia de Zacarias 9:9 está se cumprindo, mas também a forma como que essas pessoas recebem a Cristo. É fato que eles não recebem Jesus ali como o rei que estava sendo esperado. Eles recebem como um rei. Um rei poderia ser qualquer rei entrando em a manifestação. Claro, de uma maneira especial ali, mas não como o rei Jesus. O rei dos reis, ele recebe como um rei comum. Então Jesus entra sendo aclamado, com aqueles aparatos todos esperando ele. Ali chega o ápice do ministério de Jesus, o momento mais marcante no aspecto da relação de Jesus e Israel. Porém, a finalidade pela qual eles esperavam Jesus ali era totalmente oposta que Jesus propriamente estaria ali fazendo. Eles esperam um Cristo político,
mas veio um Cristo Salvador. Eles tentaram adaptar o plano de Deus a uma própria vontade humana, e esse é o grande erro. Jesus veio para cumprir o ministério que o Pai determinou, não um ministério que agradasse às pessoas ou que satisfazesse a elas. Então a vida cristã é uma renúncia, a começar pelo próprio Cristo, que abriu mão do seu trono de glória e desceu à terra. Ao lavar os pés dos discípulos, quando ele vai claramente tocar no esquife da viúva de Naim, então Jesus, ele abre mão de alguns princípios, ele quebra alguns paradigmas, né? Então temos que entender que Jesus, ele sempre vai estar ligado ao princípio da renúncia, do amor ao próximo. Uma evidência, por exemplo, de que Jesus, ele trabalhou a renúncia, e é óbvio, a principal, a sua morte. Ele renunciou a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida. E é essa renúncia que gerou a morte, a crucificação, é algo desafiador, porque a crucificação não era coisa fácil. A crucificação era verdadeiramente algo muito pesado. A morte de cruz era tão humilhante que os Césares não permitia que os romanos fossem crucificados. A Bíblia de Estudo Pentecostal mesmo vai trazer um comentário desse aqui, ó. No aceitamento romano, a vítima era despida, arrancada a roupa e presa a uma coluna, ou então curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estava preso várias tiras de couro e pequenos pedaços de ferro, ou ossos presos às pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um a cada lado. Os cortes eram tão profundos que a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz devia ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante de um castigo. Olha o que Jesus se submeteu a viver para amar a mim e amar a todos nós, né? Então Jesus, ele vai ser crucificado, e ali é um sofrimento físico, mas também um sofrimento emocional. O sacrifício de Jesus tinha um peso enorme de satisfação divina, então deveria satisfazer a Deus, pois ele pagou o preço dos nossos pecados, pagou o preço do pecado da humanidade. Tem uma música antiga: sei que foi pago um alto preço. Por isso a gente precisa entender que o Evangelho é graça de Deus, mas não foi grátis. Houve um preço, houve alguém que sofreu por ele. Então, na doutrina da crucificação, é vital, gente, falarmos da ressurreição. Todos morreram, né? Os nossos antepassados, inclusive grandes líderes, mas somente Cristo está vivo para todo sempre. Então é importantíssimo falar da doutrina da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Então, Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Esse foi o Evangelho de João e o último dos evangelhos aqui tratados. Aguardo você na nossa unidade 4, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Até lá!